Bom, eu vou começar, então, a falar com vocês, tá? A contar a história. Para contar a história, eu vou colocar uma foto aqui. Quem é que sabe quem é esse cara aí? Quem são esses dois caras aí, né? Bom, não é difícil de adivinhar. O pequeno sou eu. Isso aí foi no dia 19 de maio de 1972, no meu aniversário de 1 ano. Eu acho que foi 72, 73, 2 anos. Acho que não, acho que eu tenho 1 ano ali só. O que acontece, galerinha? Eu nunca tive uma influência da minha família para gostar de automóvel. O meu pai teve uma pequena fase que teve um ou outro carro diferente, eu vou mostrar aí para vocês na frente. Mas, cara, a vida inteira para o meu pai, carro foi um meio de transporte, só isso, entendeu? Ele nunca foi ligado em carro. Hoje, o carro que ele tem é um carro mais antigo, que não quebra, uma Toyota, não dá problema. Outro dia até peguei emprestado aí para fazer a viagem lá do motor. E assim, é um carro que não quebra, não dá problema, também não tem graça nenhuma, mas é o tipo de carro que ele gosta. Então, assim, eu não tive nenhuma influência, né? Como é que eu podia começar apesar de não ter, eu quero mostrar uma coisa nessa foto. Como é que eu podia começar a gostar disso, né? Porque eu morava na roça, morava num sítio. Lá tinha uma TV, só passava novela, o Fantástico, os Trapalhões, era o único programa que a gente podia ver, era os Trapalhões. Ninguém botava corrida de automóvel para eu ver. Mas também naquela época não existia videogame. Então, se vocês olharem nessa foto, quase tudo que eu ganhei de presente nesse aniversário aí tem roda. O carrinho que eu tô tem roda, aqui tem um outro carrinho, aqui tem um outro carrinho. Então, assim, naquela época, o que se tinha para dar para uma criança era coisa de rodinha. Não tinha opção de videogame, outras coisas que ia dar para um menino. Bola, mas também... Meu pai adorava futebol. Adora, né? Que meu pai está vivo, graças a Deus. Meu pai adora futebol. Torcedor do Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. E ele simplesmente ele adora futebol, mas não conseguiu influenciar, pelo menos a mim, a gostar de futebol. Cheguei a estádio e tudo, mas, enfim. Então, seguindo a história, o que aconteceu? Eu nasci, e é importante dizer isso, eu acho que é importante dizer isso, eu nasci com um defeito, né? Eu nasci vesgo de tudo. Muitos de vocês já devem ter observado, porque especialmente quando eu estou de frente a um espelho, e o que eu estou vendo aqui agora é um espelho, eu fico vesgo com muita facilidade, cansado, à noite. Então, eu nasci com esse defeito. Meu pai e minha mãe fizeram de tudo, tratamento, anos 70, não tinha muita opção, mas eu nasci com esse defeito, sei lá como é que chama isso. Eu vou até provocar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Fica um para cada lado. Ó. E eu inverto, vem para cá. Eu não consegui. Vamos lá, olha para lá, solta. Ó, ficou. Então, eu quando pisco, volta. E vocês sabem que criança é um bicho mau, né? Quer dizer, não é porque é mau, é porque eles não têm filtro, né, cara? A criança não tem ainda o verniz social. Então, o que eles faziam comigo? Adivinha o que as outras criancinhas faziam comigo? Me viam, eu era o diferentão. Porque hoje, depois de tanto tratamento, eu até que fiquei bem. Tem gente que nunca reparou, quando eu falo, a pessoa, pô, eu nunca reparei e tal. Mas, naquela época, sem tratamento nenhum ainda, as crianças ficavam lá, apontavam e tal. E aquilo foi minando a minha confiança, né, cara? Porque toda vez que eu chegava perto de outra... Na família era assunto proibido. Ninguém falava aquilo. Foto minha pequena é a coisa mais rara, porque na maioria das fotos eu estava lá, vesgão. Então, na família era um assunto proibido, ninguém falava. Meu pai e minha mãe brigavam se alguém falasse aquilo e tal. Choravam no início, depois brigavam e tal. Mas não, chegava na escola, em qualquer lugar, vizinhança, a criançada não tinha dúvida. Olha lá o vesgo, olha lá o maluco. E aí achavam que eu era retardado, naquela anos 70, galera. Início, eu nasci em 1971. Eles acharam que eu era retardado, que eu era menos capaz ou qualquer merda. Não era nada, era só um problema no músculo do olho que eu não conseguia fazer o alinhamento, a convergência, sabe? Então, qualquer coisa que me cansava, eu ficava divergente, né? Pois bem, e aí, o que começou a construir dentro de mim? Começou a construir dentro de mim uma necessidade muito grande de autoafirmar, de afirmar a minha capacidade, né? Ou seja, como que eu consigo mostrar que mesmo com aquele defeito tão latente, tão visual, eu tinha a mesma capacidade ou até mais que as outras crianças? E aí, começou com essa história aí. Quem que é esse cara aí? Não é esse cara, tá, galera? Esse cara aí eu achei na internet agora, tá? Era um outro que eu não tenho foto, mas era um carrinho a pedal. Aquele pedal que, em vez de ser assim, o pedal era assim.
E aí, no sítio onde nós morávamos, a sala principal da casa muito grande, aquele piso acho que chama lajota, é tipo uma cerâmica, escorrega pra caramba. Essa roda de plástico aí desse bicho aí, e o que acontecia? Escorregava pra caramba. E qual era a brincadeira? Era dar volta em volta da mesa da sala. Era uma mesa muito grande, aquelas casas de fazenda, de sítio, era uma mesa muito grande para umas 10 ou 12 pessoas, e o único relógio da casa era naquela parede, ficava ali num móvel em cima um relógio que tinha o ponteiro das horas, dos minutos e tinha o ponteiro dos segundos. Então, olha que loucura. Eu cronometrava quantos segundos dava para dar 10 voltas. Porque para eu dar uma volta só, aquele ponteiro não tinha precisão para marcar. Então eu tinha que dar várias voltas. E aí, malandro, as primeiras crianças que eu tinha em volta de mim eram meus irmãos mais novos, e eu comecei a criar um campeonato com eles. Óbvio, eles não tinham a menor condição, porque eles eram mais novos do que eu. Eles não tinham a força, nem a maturidade que eu tinha, porque o carro saía de frente. Já naquela época, o grande problema era o carro sair de frente, porque eram 2 curvas de 180 para dar a volta na mesa, né? E do jeito que eu vinha, eu ia tentando dar a volta e virava o volante, o carro ia reto. Então, eu dava um jeito de travar o pedal, né? Eu vinha pedalando rápido e travava o pedal. A roda traseira travava e dava uma meia escorregada. Com 8 anos, 10 anos. Os meus irmãos tinham 6, o outro 4. E aí eu comecei ali a me criar no automobilismo. E comecei a ganhar confiança, comecei a me sentir bom naquilo. Na verdade, eu era bom porque os meus concorrentes eram muito piores, eram crianças, né? E fui seguindo a vida, tá? Onde eu morava, não tinha nada para fazer. Não é igual um prédio que você desce, tá cheio de criança para brincar. Era roça. Você tinha que andar pra caramba para encontrar outras crianças e não tinha muita atividade. Pô, o Leléu chegou aí, corri muito contra esse cara aí. E volta e meia eu tô correndo contra esse cara aí, Leléu. Valeu, Leléu. Um abraço. E aí, o que acontecia? Ter carro na roça era um sinal de liberdade muito grande, porque ou você tinha carro, ou você estava fudido, porque tudo era muito longe. Pra você ter uma ideia, para comprar pão tinha que andar 3 quilômetros a pé. Para tudo era muito complicado. Aí, meu pai, que naquela época tinha esse automóvel aí, isso aí, para quem conhece, era o MP Laffer, tá? Era uma cópia do MG inglês, uma cópia brasileira, uma réplica, e era um carro com motor Volkswagen Ara atrás e tal, suspensão de Fusca na frente, atrás era um Fusca, com esse troço aí. Tinha Bugre, tinha MPLAF, tinha Puma, meu pai chegou a ter um Puma, depois teve esse aí. E esse carro, um problema, você vê como é que problemas são oportunidades, né? Problema de um é oportunidade dos outros. Meu pai tinha o seguinte problema, deixava uma semana sem ligar essa merda aí, vou voltar para minha carinha, deixava uma semana sem mudar essa merda, ligar essa merda não ligava. Então, um dia eu virei pro meu pai e falei, pai, o senhor falou que tem que ligar todo dia, o senhor esquece. Aí eu já tinha 12 anos nessa época. Posso ligar todo dia pro senhor? Ah, meu filho, você sabe ligar? Só que eu era autodidata, sempre fui. Eu ficava observando ele ligar o carro, eu só sabia ligar, não sabia andar. Ficava observando ele ligar o carro, pisava na embreagem, balançava a marcha para ver se estava no ponto morto, dava partida, não pegava de primeira, pegava de segunda e tal. E ele foi lá, me mostra que você sabe. Eu fui lá, realmente eu sabia, liguei o carro de primeiro, o carro pegou, ele ficou todo feliz, orgulhoso, aquele pai orgulhoso e tal, e ele me deu autorização para eu começar a ligar o carro. Enfim, vou acelerar um pouco a história, senão eu vou ficar muito tempo nessa parte aí. E eu comecei a ligar o carro todo dia, ligar o carro, falei, bom, ligar o carro já não é mais suficiente. Eu já não me sinto mais, vamos dizer assim, realizado só de ligar o carro. Agora, eu quero começar também a andar com o carro. Autodidata, comecei a observar. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, como é que eles faziam? Pisava no pedal da esquerda, colocava a marcha para frente, colocava a marcha para trás, tirava o pé da embreagem e a minha primeira tentativa resultou num acidente. O meu primeiro acidente foi assim. Tirei o pé da embreagem rápido demais e, pô, dei com o para-choque desse carro. Esse carro aí, para-choque cromado, bonitão. Dei com ele com toda a força na garagem. Uma merda, meu pai brigou, aquela confusão, estragou a garagem, estragou o carro, não sei o quê. Mas eu seguindo assim, até que um belo dia eu comecei a aprender. Ir para frente e para trás. Ir para frente e para trás. E você tirava o carro da garagem, tinha muito espaço, era um sítio, pô, o que mais tinha era espaço. Então, um belo dia, eu já sabendo passar a primeira e a segunda, tiraram essa foto aí, eu tinha 12 anos, tiraram essa foto, não era gordinho nessa época não. Alguém falou ali, o Erma falou que eu era gordinho, GG, não, nessa época eu não era não, eu era normal, tá? E aí eu comecei a aprender
e comecei, deixa eu só trocar a foto aqui por trás, para ninguém ver que eu estou trocando, e comecei a aprender a dirigir com esse carro aí, esse aí mesmo, Erma. Obrigado, produção. A produção colocou aí para mim. Pode tirar, a produção. Tira esse cara aí. Tá muito feio com esse óculos aí. Aí, o que acontece? Eu comecei a evoluir, tá? E eu nunca estava satisfeito. Isso é uma característica marcante minha. Eu nunca eu estava satisfeito. A impressão que dava é que sempre precisava de um pouco a mais. Então, só dirigir não era suficiente. Eu tinha que fugir com o carro de dentro do sítio. Tinha uma ladeira enorme, graças a Deus era calçada, para sair do sítio. E eu começava a sair do sítio, todo mundo ia trabalhar, eu de férias na escola, ou estudava de manhã, de tarde, estava ali com 12 anos, e comecei a andar. Quando eu vi, eu estava indo longe com o carro. Naquela época não dava problema, óbvio, não tinha habilitação, não tinha nada, mas naquela época não dava problema, e eu ia cada vez mais querendo velocidade, querendo carregar velocidade para a curva, querendo carregar as freadas, quer dizer, aquela coisa de cara inconformado que só andar com o carro, olha, era uma criança de 12 anos, andar com o carro já devia ser uma realização top, mas aquilo não era suficiente para mim, eu não ficava satisfeito com aquilo e eu roubava o carro. Cara, eu cheguei aí numa sexta-feira para a escola. Eu andava quase 40 quilômetros para ir para a escola. Eu morava num bairro chamado Jacarepaguá, estudava no outro chamado Tijuca, longe pra cacete. E eu comecei a toda sexta-feira com o carro. Imagina, 13 anos, parando o carro na porta da escola. Cara, era o máximo. Essa porra desse carro aí que chamava atenção pra caramba. Enfim. E assim eu fui indo. Fiz muita merda na rua. Bati pra caramba com o carro. Meu pai nunca precisou ir me buscar na rua. Graças a Deus, ele nunca precisou me buscar na rua. Mas fiz muita merda. E eu, quando chegou em 1989, eu passei para a universidade. Passei para a UERJ, curso de engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e meu pai, todo felizão, todo pimpão, falou, vou te dar um carro. Falei, porra, vai me dar um carro? Maneiro. E ele tentou. Era início de 1990, ele tentou, escolhemos o carro, era um Voyage vermelho, e tudo bacana. Pô, era um sonho para mim aquilo. Voyage daquele quadrado, tá, galera? Ano 1990. O carro ia ser novo, 0 quilômetro, olha que loucura. Muito bem. Em seguida, me entra um cara chamado Fernando Collor de Mello. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse cara foi presidente da República. E esse cara, para acabar com a inflação, ele achou que o que tinha que fazer era confiscar todo o dinheiro que todo mundo tinha. E assim foi confiscado o dinheiro de todo mundo, incluindo o dinheiro do meu pai. Fala, Gilbertão. Um abraço para você, meu irmão. É verdade. Gilbertão, um abraço para você. Aí, o que acontece? Meu pai tentou me dar o carro, não conseguiu, tá? O Collor confiscou a poupança, foi uma merda do cacete, e eu segui sem o carro, frustrado, ia para a faculdade de ônibus e tal, pô, ia ganhar um carro 0 quilômetro, imagina que loucura. Passei para a universidade pública e tal, era muito difícil. Legal. E o tempo foi passando, e eu sem carro, até que morreu uma tia, que não tinha nenhum herdeiro. O filho dela morreu antes dela, ela não tinha marido, não tinha nada, tá? Não tinha nada. E aí pegaram, a família fez uma reunião e falou, pô, vamos dar o carro daquela tia para o santo, e deram. O carro era um Voyage 1984. A placa do Voyage era verde, um verde clarinho, metálico. A placa do Voyage era TU 9501, eu lembro de cada detalhe. O Voyage era sensacional, motor AP 1.6, era MD, eu acho. Era o Bielinha, né? Não era o AP, não. AP era o Bielão, que chamavam depois. Era o motor MD 1.6. E, cara, era aquele que a saída de água do cabeçote era entre o cilindro 1 e 2. E não entre o cilindro 3 e 4, como é até hoje, tá? Para vocês reconhecerem o que é o motor MD. Aí, resumindo, eu fui com o Voyage, porque tinha que ir para longe, a universidade era longe de casa, e comecei a fazer uma merda atrás da outra, tá? Batia com o carro. Meu pai, eu batia e ele dizia, ó, problema teu, tá? Só que naquela época, por causa do MP Laffer, que era antigo, anos 70 e tal, eu tinha aprendido um pouco de mecânica. E eu sempre gostei, eu gostava de mexer, o Voyage também era antigo, já tinha 6 para 7 anos de uso. Comecei a aprender um pouco de mecânica, aí eu ia no funileiro, que aqui no Rio chama lanterneiro, o cara me ajudava a consertar, eu ia no cara da loja de peça, pedia, às vezes o cara dava, às vezes eu trocava por algum serviço. Eu sempre fui um cara de me virar, tá? E ia botando o Voyage para andar. Até que, no meio de 1990 para o final, eu larguei. Eu já trabalhava desde os 14 anos, trabalhava para o meu pai desde os 14 anos, numa empresa da família, e eu larguei tudo, cara. Larguei faculdade, larguei
trabalho, larguei tudo por um único motivo. Eu estava num balcão de uma loja de peça, eu nunca esqueço, chama-se Pestana, num bairro chamado Taquara, que fica aqui no Rio de Janeiro. E lá, eu conversando com o vendedor, e eu sempre gostava de falar que eu queria modificar carro, sabia? Pouca coisa. Eu sabia porra nenhuma, na verdade, de modificar carro. Mas eu gostava. Aí o vendedor virou para mim e falou assim, poxa, eu vou te apresentar aquele cara ali. Eu falei, quem é aquele cara ali? Ah, é o Ergi. O nome dele, depois eu vim saber, é Ergi Kleber da Rocha. Foi um cara muito importante na minha vida no automobilismo. E esse cara tinha uma oficina de preparação de motores nesse mesmo bairro, Taquara, que é onde eu morava, em Jacarepaguá. Jacarepaguá era tipo um bairro que tinha 10 subbairros, tá? Pois bem, ele foi lá, me apresentou o Ergi, e o Ergi falou, cara, vai lá na minha oficina conhecer. Eu falei, pode ser agora? Pode, me segue. O Ergi tinha um Voyage 82, vermelho, e eu tinha um Voyage 84. Fui seguindo o Ergi e tal. Chegamos na oficina, ele me apresentou. Era uma oficina que fazia, na época, regulagem eletrônica. Limpava carburador. A você andou, Ponte. A produção está colocando os comentários aí, me ajudando, por isso que eu me surpreendo com os comentários. Esse cara aí estudou na UERJ junto comigo. Largou também o curso junto comigo, seguiu outra carreira. Está muito feliz na mesma carreira até hoje, graças a Deus, com sucesso. E eu, enfim, eu fui, voltei, fiz minhas andanças. Mas esse cara andou nesse Voyage, pode tirar a produção? Esse cara, grande abraço, Ponte. Esse cara andou nesse Voyage e me conhece, meu amigo até hoje, tomamos chopp outro dia aí e tal. O que acontece? Cheguei lá, o Ergi fazia regulagem eletrônica. Lavava carburador, media resistência de rotor, tampa distribuidor, a maioria não sabia o que é isso, né? Coisas de velho. Enfim, trocava vela, regulava a folga de vela, blá, blá, blá. E eu larguei tudo e fui trabalhar lá. E a única coisa que eu queria para dele era o seguinte, me ensina a fazer os motores, eu quero aprender a modificar os motores. E assim eu fui. Eu fiquei lá durante 3 anos lá, tá? 90 até 93, quase 4 anos, tá? Eu entrei lá em 91, basicamente. Aprendi muito, fiz muita besteira, conheci muita gente bacana, muita gente que me ensinou muita coisa, o próprio Ergi. Ele tinha um cliente, e esse cliente chamava-se Mário Barbério, era um cara que trabalhava numa multinacional, e na área de marketing, se eu não me engano, e o sonho do cara correr. Então o cara tinha um carro, era um Passat daqueles antigos, e me convidou para ser sócio dele no carro. Eu e o Ergi íamos fazer o motor, que ele estava sem grana para fazer o motor, e ele ia dar o carro já com a parte de chão pronto e tudo. E assim... Ah, não, tô pulando. Tô pulando. Bora, para tudo, para. Fui checar minha cola aqui, eu tô pulando. 1991. O Ergi me ajudou a fazer um motor para o Voyage. Eu só tenho essa imagem, tá? O Ergi me ajudou a fazer um motor para o Voyage e eu fui competir no Campeonato Estadual de Arrancada. Aqui no Rio de Janeiro. Era uma categoria, deixa eu trocar essa foto para poder depois ela voltar. Era uma categoria, ainda bem que eu tenho as fotos para me orientar, eu tinha pulado isso aí. E é muito interessante essa parte. Era uma categoria de carros originais e eu corria lá com o Voyage original. O Voyage tinha taxa, comando 049G, que não era do Voyage, era o comando dos Gol GTS, tinha uma taxinha, tiramos um bife do cabeçote, e tinha um carburador aberto, era um Weber mini progressivo, mas abertinho e tal, uns macetes. Os macetes parecidos com o que a gente fazia lá no nosso Grupo N, que eram os motores que a gente fazia. Fui lá correr, e mesmo com macete na categoria original, eu fui 4º lugar. Eu fui 4º lugar nesse estadual aí, foi, enfim, não era grande coisa, mas eu fui 4º lugar esse ano, foi o ano de 1991, e eu acabei desistindo disso, e o Voyage eu usava na rua, tem até uma história curiosa, porque eu arrumei alguns patrocinadores. O primeiro patrocinador que eu arrumei era uma loja que instalava som no bairro da Taquara, chamada Maravilha. O nome da loja era Maravilha. Hoje, como é que você faz? Você arruma um patrocinador, você vai num cara que corta adesivo e coloca. Naquela época, não existia isso. Você tinha que pintar nos carros. Sabe como é que eu fiz? Eu arrumei uma impressora matricial, imprimi letra por letra. M-A, Mara-A, eu já esqueci a letra, Maravilha, letra por letra, com fita adesiva e ia colando aquele papel na lateral do carro. Então, o Voyage tinha inteiro Maravilha de ponta a ponta. E a Maravilha me dava serviços lá por conta desse patrocínio e tal. Era uma troca, uma permuta e tal. Não precisa nem dizer, né? Na primeira arrancada voou os adesivos, não. Os papéis escrito Maravilha voaram e tal. Beleza. Depois, mais tarde, eu consegui colocar adesivo e tal. Isso foi indo, eu fui 4º lugar, 1992 eu não fiz nada,
ainda trabalhando na oficina do Ergi, e em 1993 eu tive essa experiência aqui. Ó. Isso daí foi a minha primeira experiência com um macacão. Esse macacão foi emprestado do Eugênio, que era irmão da esposa do Ergi. Ele me emprestou esse macacão. Ele já veio com todos esses patrocínios. Esses não eram meus patrocínios, só que eu não podia tirar isso aí. Por cima do nome Eugênio, tá vendo ali onde está escrito Sandro? Eu coloquei um tecido que eu mesmo costurei ali aquele tecido e eu mesmo bordei à mão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui em mais detalhes. Eu bordei isso daqui à mão. Eu fiz com linha preta que a minha avó me deu e eu bordei isso aqui à mão. Sandro, calma aí, volta, não antecipa nada não. Ali antes da hora. E como é que foi essa experiência? Essa experiência foi o seguinte, as corridas eram em dupla, era chamado Copa Passat, a gente largava atrás do Turismo N, que eram os principais. Na primeira etapa, eu ia fazer a primeira bateria, e ele a segunda, e depois ia inverter. Nessa primeira, ele classificou, ou era eu que classifiquei? Eu não lembro agora quem que classificou, eu acho que foi eu que classifiquei. Bom. Boa, Zacarias, né? Você gosta de sacanear, né? Tira isso daí. Ah, sacanear o cacete, pô. O que acontece? Eu acho... a primeira vez que eu saí do boxe, muito importante, eu perco esses detalhes, mas são histórias interessantes que vale a pena contar. A primeira vez que eu saí do boxe, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de dirigir um carro de corrida, tração dianteira. A traseira é feita para ser solta, louca. Você freou, colocou o carro, volante ao contrário, e você entra na curva assim, ó. Assim, olhando assim, ó. E depois você vai trazendo o carro de volta e aprumando o carro para contornar o resto da curva. Aí sim coloca o volante para dentro e faz o resto da curva, tá? Eu saí do box, você tem a primeira ilusão que o autódromo te faz, largura da pista. A pista é larga demais, é muito mais larga do que as ruas. Então eu saí do box, estiquei primeira, segunda, terceira, coloquei o carro para entrar na curva 1, rodei, fui parar na grama. Deixei o carro morrer, eu não fui capaz de botar o pé na embreagem. Aí fiz o carro ligar, fiquei nervoso, a perna tremendo, saí. Estiquei primeira, segunda, fui fazer a curva 2, que era para a esquerda, rodei na curva 2 de novo. Beleza. Cara, voltei pro boxe de segunda, devagarzinho, e disse, galera, tem alguma coisa quebrada aí atrás. Porque a primeira experiência é muito traumática. A primeira experiência num autódromo, ser direto com o Grupo N, um carro desses que agora chama de turismo nacional, turismo não sei o quê, cara, é muito traumático, porque a traseira é muito solta. Depois você se acostuma e vira algo automático, mas no início é muito traumático, tá? Beleza, mas eu me acostumei com isso e fui largar. Volta de apresentação, o carro me dá um curto-circuito na parte elétrica, um princípio de incêndio, a chave geral soltou, caiu, fechou curto na lataria, uma desgraça, eu não consegui largar. E queimou a fiação do carro, porque não adiantava desligar a chave geral, porque ela caiu, e o positivão ali caía encostou na lataria fazendo curto, tá? Então, o que acontece? Eu não consegui largar nem ele. Beleza. Aí consertamos a parte elétrica e tal, vamos para a segunda etapa, 2 semanas depois. Aí era a vez dele largar, né? A minha vez eu desperdicei. Na vez dele largar, ele largou, e houve um acidente nos carros que estavam à frente dele, ele fez a pole, ele era muito bom, o Mário. Um acidente com os carros que estavam na frente dele, porque ele largava atrás dos carros da Turismo N, tá? E os carros bateram aquela confusão e, pum, ele bateu, e todo mundo da Copa Passat que vinha atrás foi batendo nele, destruíram o Passat, tá? Então, assim, eu não consegui, não foi possível, eu não consegui dar seguimento à minha carreira, eu não consegui correr, e ali eu parei. Para relembrar vocês, essa era a minha indumentária quando eu tentei fazer isso, tá? Aí, depois disso, o Mário acabou desistindo, ficou sem participar mais, o carro não tinha mais, e eu peguei o meu Voyage de rua. Um colega de escola chamado Manuel entrou de sócio comigo, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o carro, e ele foi e me ajudou. Ele tinha um tio que era soldador, ele era dono, o pai dele era dono de uma loja de material de construção. Pegamos tubos de ferro na loja de material de construção, construímos o Santo Antônio do carro, arrumei um patrocínio com um cara
Cadu, se eu não me engano o nome dele, tinha uma oficina de pintura ali na Taquara, no mesmo bairro que eu morava. O cara pintou, enfim, o cara pintou o carro de corrida, era azul e branco o carro, e lá fomos nós para tentar correr com o carro. Não tínhamos dinheiro para começar, não tínhamos dinheiro para comprar os pneus que precisava, que tinha que lacrar um jogo de pneu zero para começar. Nós arrumamos uns amigos que o pai tinha condição, o filho queria correr, e alugamos o carro para eles, tá? Aquilo também não deu certo, o carro quebrou no primeiro treino, quer dizer, a gente foi lá como dono do carro, alugando para eles, aquilo não deu certo. Enfim. E nós não conseguimos dar continuidade. O único carro que eu tinha, eu perdi, deixei de ter meu carro, fiquei batalhando. Aí o Ergi morreu, que era o cara dono da oficina, morreu, e eu voltei a trabalhar com meu pai, porque eu curtia muito o Ergi, não tinha mais o Ergi, eu não queria mais ficar lá na oficina, voltei a trabalhar com meu pai, comecei a ganhar um dinheirinho, até que eu comprei o meu primeiro carro, aí eu comprei o meu primeiro carro, que está aí nessa foto aí, tá? Não dá para ver direito, eu vou abrir um pouco para vocês verem, mas esse Passat aí, 1976, com duas Solex 40 deitada da Alfa Romeo 2300, era cabeçote feito, comando, um monte de coisa que eu arrumei, coisas que eu tinha comprado na época do Ergi para botar no Voyage, que eu acabei nunca botando. Aí, com esse Passat, eu tentei correr no campeonato de arrancada. E o campeonato de arrancada era meio assim, improvisado, mas eu tentei correr. Deixa eu adiantar um pouco mais para frente, porque senão vai ficar muito chato. Depois, eu passei para esse carro aqui, em 1994, eu consegui comprar esse carro aí, era um Golzinho, e tem uma história engraçada que é o seguinte, eu comprei a prestação, óbvio, né? A primeira prestação, esse carro era um Gol CL89, isso foi em 1994. A primeira prestação do carro eu não paguei, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Porque o dinheiro que eu tinha para pagar essas prestações, eu gastei botando um kit turbo no carro. Então, fui, turbinei o carro, tinha uns amigos que ajudavam, essa galera toda que está aí, menos aqueles da frente, mas a High Press ajudava, a Arte Escape ajudava, do meu amigo Magrão. E aí, lá fui eu, fazendo arrancada. Essa foto é Interlagos, tá? Tem até uma outra aqui depois, ainda no campeonato de arrancada, a vida já tinha... Isso aí já era 1995, tá? Já era 1995 e eu tinha esse Golf aí, puxava o carro na carreta, era um tesão aquilo, tá? Era realmente um tesão. Mas o que eu queria era correr em circuito, tá? E o que aconteceu? Deixa eu só pegar a foto aqui. O que aconteceu? Essa foto aqui é a responsável por me colocar para correr no circuito. Agora vai começar a minha história correndo em circuito. Isso daí foi numa oficina em São Paulo, do Edson, que era uma oficina chamada MPR, que fazia Speed 1600, que eram Fuscas em São Paulo. Era o Edson e o Marquinhos, o irmão dele. E esse cara... Boa, Léo. Tu lembra da High Press? Caramba, hein? Essa é das antigas, né? Mas eu sou da época da JMV, que é anterior à High Press. Valeu, Leozão, um abraço. O que acontece? Eu comprei um câmbio. Isso aí que está na minha mão, é um câmbio de primeira a quarta, do Bertolotti, que está aí até hoje fazendo câmbio forjado. E era para o Gol quebrava o câmbio um atrás do outro. Eu comprei esse câmbio, veio nessa caixa, eu fui pegar nos Correios e levei para esse Edson instalar. Quando chegou lá no Edson, o que o Edson fazia? O Edson tinha uma equipe de Fusca. E aí, obviamente, que eu comecei a conversar com ele sobre aquilo, eu entrei no carro e tal, ele disse, cara, o que você está gastando na arrancada, se o teu sonho é correr em circuito, o que você está gastando na arrancada dá para você fazer, dá para você correr tranquilamente aí nesse campeonato aí, que é o campeonato de Speed 1600, tá? Esse carro que está aí em primeiro plano sou eu. Os fotógrafos, até hoje, eles têm esse macete. Eles te fotografam na saída de box, em primeiro, assim, para achar que você estava em primeiro. Mas não. Isso foi em 1996, tá? E em 1996, eu corri com esse carro aí 4 etapas. Esse carro era anos 60 e pouco, já tinha batido de frente, de traseira, tudo quanto é jeito. Cara, mas a grana que eu dava, a grana que eu tinha, só dava para correr nesse carro. Eu fiz umas 4 etapas. E eu era ruim, mas ruim. Quão ruim, Sandro? Eu era ruim pra cacete. Boa, Erma. É verdade.
A mesma carinha, é que a carinha não muda, né? Só que naquela época eu tinha 20 e pouquinhos anos, hoje eu tenho 49, faço 50 agora daqui a um mês. Larus Turbo, caramba, hein? Por que você falou da Larus Turbo, hein, cara? Era do Átila, não era Átila Cipos? Sim, eu cheguei a frequentar a Larus Turbo, cheguei a conhecer o Átila lá na época, que era o dono, era o cara que... Mas eu não lembro por que você falou disso, desculpa. Estava lá, viramos a madrugada. Ô, Zé Luiz, tudo bem? Você foi nessa oficina do Edson comigo? O Zé Luiz também era que nem eu, frequentava a High Press, que era uma oficina no Rio Comprido, né? Onde é que era a oficina, ô Zé? Me ajuda aí. E também frequentava lá. Legal, Zé, bacana te ver. Puto, Zé daquela época, cara. Bom, voltando. Eu era ruim demais. Eu largava em 62º, era de 60º para trás, tá? Então, assim, eu largava muito mal. Eu era muito ruim. E o carro, você imagina, eu era o piloto iniciante de uma equipe de 4 carros e o pior dos 4. Então, adivinha qual o motor que eu tinha? Adivinha, o meu motor quebrava, dava problema. E aí, na última etapa que eu fiz lá, eu consegui convencer meu pai, que não era ligado em automobilismo, mas eu sabia que o meu pai, ele tinha uma condição de me apoiar e melhorar um pouco aquela condição que eu estava. Então eu falei, pô, eu tenho que levar ele lá, né, cara? Porra, meu pai, caralho, não sei o quê. Aí eu consegui convencer ele estava em São Paulo a trabalho, ia passar o final de semana em São Paulo, e eu convenci ele, e ele apareceu lá no domingo de manhã, arrumei uma credencial de boxe para ele, e ele apareceu lá no domingo de manhã para assistir. Tu foi, Frank? Deixa eu colocar o Frank aqui, calma aí. Eu também sei colocar, não é só produção, não. Não, calma aí. Calma aí, como é que... Calma aí, produção, deixa eu colocar. Calma aí, produção, deixa eu colocar. Porra, coloca você então, vai. Isso. Franquinho, tu foi assistir? Eu não lembrava disso. Caramba, hein? Puta, o Frank faz parte da minha história. Já já vou falar dele. Tira ele daí por enquanto. Aí, galera, eu era ruim demais. Aí, meu pai foi lá e tal. Quando meu pai chegou lá, eu tava todos os de graxa. Eram 9 da manhã, tinha acabado o armap. Eu tava todos os de graxa, fedendo. Meu pai falou, o que houve? Não, o motor quebrou no armap, pai. Mas por que você tá todos os de graxa? Você não tem uma equipe? Tenho. Mas eles estavam ocupados e eu mesmo tive que trocar o motor. Cara, você mesmo trocou o seu motor? É, pai. Mas agora ó, já tá tinindo aqui o motor. Tá, beleza, vambora, então vamos largar. Largamos, meu pai foi pra Mureta assistir. E eu larguei em 62º. E a única vez que meu pai me viu de Fusca passar na reta foi aquela, da largada. Eu passei, fiquei feliz, porque quando você larga em 62º, você vê, o pole freia lá nos 50, mas o segundo colocado freia nos 51, o terceiro nos 52, o último colocado freia nos 200, cara. Então eu vinha por fora e passava 10, e lá na frente tentava entrar, batia, era uma merda, era um show de horrores. E, cara, o motor quebrou. Subi na junção, na primeira volta, o motor quebrou. Eu voltei a pé pro box, feliz pra caralho. Pai, você viu? Eu passei tanta gente, como é que eu... Meu pai me olhou com aquela cara, e meu pai me fez uma pergunta que ia mudar a minha vida e eu não sabia. E ele me perguntou assim, eu nunca mais vou esquecer. Meu filho, você não vai desistir disso, não? Eu falei, não, pai. Isso aqui é o meu sonho. O sonho da minha vida é isso aqui. Mas, meu filho, as suas condições aqui são péssimas. Eu falei, pai, eu gasto todo o dinheiro que eu ganho. Eu moro na sua casa. Eu como e bebo às suas custas. Eu não pago aluguel, nem minha própria roupa eu compro, porque eu uso as roupas que eu ganho de presente. Todo o dinheiro que eu ganho, eu gasto aqui. Mas, meu filho, todo o dinheiro que você ganha, você gasta aqui, isso é suficiente para isso? É. Então, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apoiar você. Eu vou apoiar você. Eu vou patrocinar você. Assim nasceu o meu primeiro patrocínio. Eu vou apoiar você, mas com uma condição. Você tem que correr lá no Rio de Janeiro para eu poder acompanhar e ver. Aí, eu fui para o Rio de Janeiro. E entrando no autódromo do Rio de Janeiro, tinha uma etapa logo no final de semana seguinte, entrando no autódromo, Boa, Brunão. Meu amigo, persistência é meu nome. E estou persistindo até hoje, né, Brunão? Legal você tá aí, Bruno. Aí eu fui e encontrei esse cara aqui. Esse grandalhão aí. Era um magro e alto e um baixo e gordo. Esse carro é de outra época. Esse carro é de 98, mas é a melhor foto que eu tinha com ele para mostrar. Aí encontrei esse cara e falei, porra, meu amigo Franquinho, porra. Quer dizer, Franquinho é até engraçado, né? O pai dele chama Frank, então ele é o Franquinho, mas de Inho não tem nada. O cara mede quase 2 metros de altura. E eu falei, Frank, e aí, tal, você quer? Tá aqui, tá correndo, não tá, tá aquela coisa. Resumindo, o Frank foi e me convenceu, cara, vem correr comigo. Eu tô correndo de parceria com um cara. Esse cara tá querendo sair fora. Você entra na parceria no lugar dele e a gente segue o baile. Eu falei, Frank, mas eu não sei fazer as coisas. Não,
A gente aluga motor do italiano, que é outro italiano, não é o meu italiano de hoje, era o Máximo, filho do seu Humberto. A gente aluga, calma aí que o Frank está falando aqui. Fomos nós três nessa corrida. Engraçado, cara. Eu lembro de uma corrida que o Paoli foi, Franquinho, mas eu não lembrava de ter ido nós três. Legal você lembrar disso, mas a minha memória é uma merda realmente. Aí, eu entrei nesse esquema junto com o Frank, a gente alugava motor do italiano, a gente fazia chão, era o próprio, já tinha comido bastante lasanha. Já tira o Matheus daí, produção. Ah, pro cacete. Ó, tem o Opala mais bonito de Juiz de Fora, Matheus. Valeu, Matheus, um abraço para você. Mas já tinha comido muita lasanha assim, eu estava bem gordinho. Bom, minha vida toda foi uma luta contra a balança. Aí, a gente começou a correr nesse esquema, tá? E nós fizemos as últimas etapas do campeonato 96, que era um campeonato que estava atrasado, e o campeonato foi acabar em janeiro de 97, sei lá. Nós fizemos as últimas etapas. Mas o Frank, coitado, dava pena do Frank, cara. O Frank já tinha uma experiência, já corria uns bons anos, era um cara bom, andava em primeiro, segundo, andava sempre entre os primeiros. E, cara, o Frank sofreu muito na minha mão. Porque o Frank era corrida de dupla. Então, o Frank classificava, fazia pole, primeiro ou segundo, geralmente, largava, fazia o caminho dele e tal, e me entregava em primeiro. Você imagina eu, ruim como eu falei que era, recebendo o carro em primeiro lugar, minhas pernas tremiam mais do que vara verde. Eu tremia pra caceta. Eu tinha que largar em primeiro e dar conta de fazer a segunda bateria em primeiro. Sabe quantas vezes eu dei conta disso? Nenhuma. Eu caía para quarto, eu caía para quinto, eu caía para sexto. Até o meu coração equilibrar, parar de bater rápido, eu ficar mais calmo, menos agitado. Agitado eu sou até hoje, até para contar a minha história eu fico agitado. Cara, o que acontecia? Eu ia perdendo posição. Ia ficando para trás, ficando para trás e entregava o carro, quer dizer, não entregava, né? Concluía a prova em terceiro, em quarto, em quinto, até que não era tão ruim, né? Mas era ruim. E a gente, uma única corrida a gente conseguiu ganhar, porque ele me entregou o carro em primeiro e eu devolvi em terceiro, mas era a soma dos tempos das baterias, e aí eu consegui, eu e ele, a soma dos nossos tempos deu um primeiro lugar. Nós tivemos uma vitória. Chegou no final do ano, a gente conversou, eu e o Frank, e eu falei, Frank, eu tô te atrapalhando demais. Ele, cara, tudo bem, eu tô agora com um apoio, também foi o pai dele que apoiou, eu tô com apoio agora, eu vou fazer minha carreira, você tem o teu apoio, faz a tua carreira, a gente não tá precisando dividir o carro, vamos fazer cada um o seu carro. Eu falei, tá bom, beleza, vamos cada um fazer o seu carro. Aí eu olhei e falei assim, bom, agora ferrou, né? Porque eu não sabia porra nenhuma. Era o Frank que alinhava o carro, o Frank determinava a calibragem, o Frank fazia tudo, caramba. E ele era o piloto e fazia tudo isso. Era o Edinho, o nosso mecânico, né, Frank? A gente contratava o Edinho na diária, e era o Edinho, o nosso mecânico, o Frank fazia tudo, beleza. Aí o que eu fiz? Eu falei, pai, e agora, como é que sai dessa? Meu pai não entendia porra nenhuma de automobilismo, mas tudo da vida, entendia tudo, entende até hoje, tudo da vida, falou, cara, a gente tem que contratar uma equipe, ué. Porque a nossa equipe era o Frank. Agora o Frank vai seguir a carreira dele solo, você vai seguir sua carreira solo, e nós precisamos contratar uma equipe. Aí tá bom. Meu pai começou a observar e falou, vamos contratar a equipe Motorfest. Final de 1996. Aí foi quando nós montamos esse carro aí. A equipe Motorfest sempre foi, e é até hoje, desse cara aí, ó. Calma aí. Ah, essa foto é pequena. Desse cara aí, ó. Marcos Antônio Mastropietro, tá? O meu italiano de estimação. E esse foi o carro montado, era desse jeito, o carro era vermelho, porque ele já era vermelho antes, tá? Essa prova foi em São Paulo, nós fomos lá usar a prova para treinar, e o meu pai conversou com o Marquinhos e falou assim, Marquinhos, o meu filho é jovem, o meu filho é determinado, o meu filho é empolgado, mas o meu filho não tem experiência. Como é que faz? Aí o Marquinhos virou e disse assim, olha, só tem um jeito de fazer. O jeito de fazer é treinar. Vamos treinar. A gente coloca um motor mais fraco para ele treinar, vai colocando pneu, álcool, ele vai treinando. E naquela época, o autódromo era aberto à vontade. Você chegava lá 8 horas da manhã, treinava o dia inteiro, pagava uma taxa, vamos dizer hoje, tipo R$ 200 por dia, e treinava o dia inteiro, não precisava juntar carro, tá? Não precisava juntar carro para fazer track day, nem existia track day em 1996. Aí,
Eu fui treinando, e aconteceu uma coisa engraçada, porque num desses treinos, o Leléu que apareceu ali, eu saí um dia do trabalho mais cedo, fui para a pista, e chegou na pista, o Marquinhos estava lá com o louro, Eduardo Caenazzo, vulgo louro, falecido, infelizmente, que Deus o tenha, um puta cara bacana, campeão de moto velocidade brasileiro, cara foda, puta piloto de automóvel também. E esse cara, a gente não tinha dinamômetro, não tinha nada. Esse cara amaciava os motores para a equipe. Para ele, era tipo assim, ele não tinha condições de ter uma equipe dessa, então ele andava no carro da equipe, amaciava o motor. Era tipo uma troca, sabe? Legal. E assim foi feito. Ele estava lá amaciando o motor, eu cheguei, vestido, calça jeans, camisa de trabalho e tal. Cheguei, e aí, Marquinhos, como é que tá? Ah, o louro acabou de amaciar o carro e tá na hora de você dar uma volta aí, tal, mas ó, só anda 5.500 giros. E, cara, eu fui andar 5.500 giros e ninguém me cronometrou, né, cara? Virava 6.500, eu acho que virava. Eu tava andando 1.000 giros a menos, ninguém me cronometrou, né? Tudo bem, aí foi e tal, fiz aquilo e tal, foi embora, vai embora amanhã, então você vem treinar. Tá bom, eu venho treinar. Eu me lembro que o meu melhor tempo era tipo 31 ou 32, uma coisa assim, 2 minutos e 31, 2 minutos e 32. Bom, quando eu tô saindo, vem o Leléu correndo lá do boxe dele, caralho, o que você fez? Eu, como assim, Leléu? Cara, você virou 29. Eu falei, você é louco que eu virei 29? Como é que eu virei 29? Tá maluco? Você virou 29, não sei o quê. Cara, eu manobrei o carro, voltei lá. Gente, o Leléu falou que eu virei 29. Vocês pegaram... Não, gente, eu não cronometrou, você estava maciando o motor. Gente, que loucura e tal. Beleza. Fui embora para casa com aquilo na cabeça. Pô, o Leléu tá me sacaneando. Aquele filho da mãe do Leléu tá me sacaneando. Fui para casa. Beleza. No dia seguinte, cheguei de manhã, motor amaciado, trocando a 6,5, 31, 32, 31, 32. E eu falei, tá vendo? O Leléu tava me sacaneando. Eu fui lá, tá vendo, Leléu? Pô, se me sacanear, pô, que bobeira. Tô lá virando. Não, eu não tava te sacaneando, você virou 29, não sei o quê. Aí eu voltei e falei, Marquinhos, pô, o Leléu falou que eu tava virando, não é sacanagem. Ele falou, então faz o seguinte, ó, volta pra lá e troca a marcha 5.500. Eu virei 29. Eu comecei a trocar a marcha 5.500, simplesmente eu virei 29. Simplesmente, eu virei 29. Cara, ou seja, eu babava, a gente chama de overdriving hoje, eu dirigia mais do que o carro, ou mais do que o carro suportava. E o que começava a acontecer? O carro derrapava. Derrapar é o quê? Derrapar é frear. Tá? Então, se o carro freava, adivinha o que acontecia? Perdia velocidade, não tinha motor para recuperar a velocidade. Então, assim, eu arredondando mais o traçado, comecei a virar 29. E aí, meus amigos, não deu outra. Eu vou começar a resumir, porque senão vai fazer uma hora ali, eu perdi completamente a noção da hora. Já vai dar uma hora de live e eu quero chegar até o final. Vou dar uma resumidinha agora. Resumindo, esse ano, eu disputei o campeonato até o final. Eu fui até o final. O início do campeonato, eu fui muito bem. Eu cheguei a ganhar, a maioria das corridas no início eu ganhava, tá? Aí depois o próprio Frank veio correr na minha equipe, deixou de fazer o esquema dele, veio correr na mesma equipe que eu estava. Começou uma disputa ferrenha entre eu e Frank. Graças a Deus, a gente sempre manteve a amizade fora da pista, mas dentro da pista a porrada comia. Mas a porrada comia com força. E ele mais malandro, eu menos malandro, e eu tomado pela, como é que se diz? Imaturidade, porque eu me achava foda, né, cara? Das primeiras 5 corridas eu ganhei 4. Eu não ganhei 5, o carro quebrou numa delas, eu estava em primeiro. Depois, quer dizer, óbvio, eu tinha um carro muito superior ao do Frank, que era feito por ele mesmo, o meu era feito por uma equipe profissional. Ele veio para a mesma equipe profissional. Valeu, Matheus. Legal, cara, legal. E ele veio para a mesma equipe profissional que eu estava, e, cara, ali eu já fiquei satisfeito de não sequer acompanhar ele. Então eu comecei a acompanhar. Ele, muito bom na classificação, eu ficava nervoso na classificação, não conseguia classificar bem, e eu ficava sempre ali. Só que eu sempre fui muito bom de ultrapassagem, às vezes eu conseguia ultrapassar ele, não tinha experiência, às vezes eu batia nele, ele batia em mim. Resumindo, chegou no final do ano, a gente disputando o campeonato, eu era o líder, ele era o vice-líder, mas eu já tinha feito tanta inimizade. Vocês terem uma ideia? Eu cheguei a colocar um adesivo. Olha como é que eu era idiota. Imaturo idiota. Eu cheguei a colocar um adesivo no porta-mala do carro dizendo: quem tem medo do lobo mau? Porque tinha uma galera lá mais da antiga que ficava incomodada, né? Esse cara chegou. O cara era ruim pra caramba. De uma hora para outra, o cara vira um bonzão, começa a ganhar. Líder do campeonato na última etapa, com muitos pontos na frente. Eu podia chegar em quinto, que eu era campeão. Só que essas inimizades todas que eu fiz me deram um presente. Um cara que eu adoro ele, esse cara me deu uma puta de uma lição.
Esse cara me deu uma encostadinha de jeito, numa freada de mau jeito. Ele freou, eu bati na traseira dele, a grade do carro entrou, pegou na correia, rompeu a correia, eu fiquei ali, enguiçado ali. Tudo bem. O Frank, muito bom, conseguiu ganhar a corrida, foi campeão. É engraçado até porque esse cara, e eu vou até falar o nome dele, porque esse cara me deu uma das maiores lições da minha vida e eu sou grato a ele até hoje. Chama-se Marcos Mota, pai do Kiko Mota, que é um cara dono da Veneno Performance, que prepara uns RS aí brabões e tal. O Marcos Mota, quando ele me encontrou 20 anos depois, ele veio, pô, tá chateado comigo? Eu falei, não, pelo contrário, eu tenho que te agradecer. Você fudeu o meu campeonato, mas você ajeitou a minha vida. Porque você me mostrou o seguinte, que não dá para eu chegar no ônibus e já sentar na janelinha. Que eu cheguei no ônibus naquela hora, não importa se eu tinha uma equipe boa e ganhava as corridas todas, eu tinha que ter humildade. E hoje, quem me conhece sabe que isso é uma coisa marcante em mim, né? Porque eu aprendi a duras penas. E ele, que disputou muitas corridas comigo, mas no campeonato ele não estava bem, ele, num simples totozinho, mas aquele totozinho, sabe aquele totozinho certeiro? Ele, me tirou da corrida, não aconteceu nada para ele, porque foi longe da torre, de onde ficavam os comissários. Ele mostrou o seguinte, ó, quem sabe dessa porra sou eu, não é você não. Você acha que sabe, você não sabe porra nenhuma. E eu quero agradecer em público ao senhor Marcos Mota, carro número 40, patrocínio da Vodka Kovac. Se tiver aí ele, ou se tiver o Kiko, filho dele, entra aí, eu quero agradecer. Porque você me deu uma lição de vida. Uma lição que, naquela ocasião, meu pai não se tocou de me dar. Que ele podia ter me dado, ele podia ter visto, ó, você tá arrogante, você tá metido. E não. E ele ou ele não percebeu, ou ele não quis me dar essa lição, enfim. Aí, 1997, eu aprendi essa lição e fui para 1998. Então, eu fui vice-campeão. Eu tenho 4 títulos, tá? Mas 2 são de vice, 4 títulos estaduais, né? E um brasileiro. 2 são de vice e 2 são de campeão. Vou falar deles mais aí para frente, tá? Mas vice-campeão é quase campeão. Em 1998, então, dando essa resumida, fizemos esse layout aí diferente do Voyage. Era o mesmo Voyage com um layout mais profissional e foi embora. Adivinha o que aconteceu? Eu e o Frank disputamos o campeonato inteiro. Eu e o Frank, mas inteiro. Sabe que é inteiro? Da primeira à última etapa. E tinha um cara, meu grande brother, Mário Ferreira, brotherzaço, e ele estava ali sempre com a gente. A gente batia, não batia, se a gente ganhasse, ele estava em terceiro, e ele foi indo, ele construiu um campeonato aqui, ó. E eu e o Frank, ó, a gente batia, a gente era desclassificado, a gente era chamado no quarto andar da torre, e a gente nunca brigou, tá? Nunca olhou um pro outro de cara feia, tá? Nunca, nunca. Eu fui comemorar o campeonato do Frank, o Frank foi comemorar o meu, nunca, até hoje, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Porque a gente separava muito bem o que era rivalidade de o que era inimizade. E são coisas completamente diferentes. Ele foi meu arquirrival, mas nunca foi meu inimigo, pelo contrário, é meu amigo até hoje, tá? Porra, aqui, quem tá aqui? Ah, quem tá aqui? Puta, que alegria te ver aqui, Marinho. Marizinho, legal. O Mário ganhou um monte de corrida. O Mário foi o cara de cabeça. Ele não era o mais rápido entre nós três. O Frank era o mais rápido. O Frank era o mais rápido nas classificações e eu e o Mário na corrida a gente se virava bem também. Então era aquela porradaria os três. Só que o Mário, ele ficava ali assim, vamos bater aí, filha da puta. Pode bater. A gente batia, o Mário ia lá e ganhava e a gente marcava 0 ponto. Resumindo, chegou na última etapa para ser campeão, os 3 disputando o campeonato, em igualdade de condições. O Mário foi o mais malandro, o Mário deu um show de malandragem em mim e no Frank, e o Mário foi campeão em 1998, e eu fui vice-campeão. Estava começando a aparecer o Vasco. Aí, naquela época, é até interessante mostrar isso aqui. Ó. Eu quero ver se vocês sabem, hoje em dia, isso aí, o Frank escreveu isso aí no volante, se afobei, se foder, de sacanagem, tudo bem. O que era isso aqui, vocês sabem? Quem sabe, escreve aí nos comentários, ó, o que era isso aqui. Deixa eu voltar lá para os comentários para poder ver. Não vale falar que é um multímetro, né? Não vale falar que é um multímetro. Aquilo é um multímetro. Era daquele jeito que a gente lia sonda. Hoje vocês leem com aquela nano, Fueltec Nano, os caralho. A gente lia sonda em 1998 com isso aí, ó, multímetro. Acertava a carburação do carro lendo sonda lambda por aquilo ali, tá? Bem, aí 98 foi isso. 99, 1999.
Aí foi o meu ano. Puta que eu pariu. Cara, em 1999, nós tínhamos uma equipe fera. Eram 4 carros na equipe, todo mundo afinado. Entrou uma outra equipe muito fera, que vocês todos conhecem da Stock Car, a equipe do Andrés Mateis. O Andrés fazia 4 carros, tá? Era o Frank saiu da nossa equipe, foi para a equipe do Andrés, era o Frank. Era o Pedro Palhares, 5 carros o Andrés fazia. Frank, Pedro Palhares, Elias Júnior e Nelson Silva Júnior era uma dupla. Era Armando Balbi e Fábio Crespi. Eram os 5 carros dele. E tudo piloto fera. Tudo piloto de campeonato brasileiro. Nelsinho era piloto de campeonato brasileiro. Elias era piloto de campeonato brasileiro. Fábio Crespi era piloto de campeonato brasileiro. Jorge de Freitas correu com ele, em dupla com o Fábio Crespi. Piloto campeão brasileiro. O Pedrinho não era de campeonato brasileiro. Vou falar, boa. Vou falar, vai aparecer aí, Leléo. Leléo, vai aparecer aí a batida. Cara, primeira etapa, aí a nossa equipe era eu, o Mário Ferreira. Me ajuda, Mário. Chubac também, boa, Franquinho. Franquinho lembrou do Chubac. Era eu, o Mário Ferreira, o Alexandre Cunha e o... Como é o nome daquele cara que faleceu? Era o número 13, ele morreu jovem. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eles falam ali o nome dele, tá? Bom, beleza. Esse ano, finalmente, eu fui campeão, tá? Foi um ano muito difícil. Marcos, isso aí, Marcos Torres. Obrigado. Marcos Torres e Celso Viana. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Cara, essas duas largavam 40 e tantos carros. Eu vou passar um vídeo aqui agora para vocês assistirem esse vídeo, tá? Eu vou passar, dá uma olhada nesse vídeo aí que vocês vão ter ideia do que foi esse campeonato. Olha a batida aí que o Léo falou. Primeira etapa. Eu em primeiro, o Pedrinho em segundo. Primeira etapa. Aí eu saio do carro, o pessoal acha que eu saio do carro para bater nele. Não, eu saio do carro para tirar ele do carro, senão ele continuava. O carro dele podia continuar, o meu não, o meu estava destruído. Aí eu fui lá, convenci ele a sair do carro, ele saiu. Aí eu aí, ó, e pega a terra. E ele grudado aí, ó. Essa corrida foi... Várias corridas foram assim, né? Eu e Alexandre, e o Pedrinho logo atrás. Olha lá, Franquinho ali, ó o Franquinho ali. Franquinho, Elias. Deixa eu colocar vocês para verem a tela inteira. Eita! Essa ultrapassagem foi linda na curva sul. Que saudade desse autódromo. E saí, passava pela brita e tinha que sair do outro lado e tinha que continuar. Não foi um campeonato de vitórias só, não. Tive muitas vitórias, mas tomei uma porrada do meu próprio companheiro de equipe, coitado. Pô, ele errou a freada, deu-lhe uma porrada em mim. Isso aí foi uma babaquice que a gente fez lá com o cabelo pintado. Cabelo comprido, porque eu tinha cabelo, queria usar comprido, né? Silvio Crema, aquele... Ó, Marquinhos, esse cara aí com esse cabelo príncipe valente. Eita, saudade. Ê, saudade. E tome porrada. Tomei muita porrada nesse campeonato, cara. Mas muito, ó. Lá vai ele, ó. Empurra e empurrando. Era assim, ó. Esse era o Nelsinho. O Elias não fazia isso, não. Mas o Nelsinho, puta que pariu. Ê, anozinho que deu saudade. Cara, eu não sei te responder, Gabriel. Não sei te responder por onde foram os carros. Não sei. Valeu, Franquinho. É, cara. Pô, aquele ano foi o meu ano, né? Deu tudo certo para mim. Grande Digão, saudade de você, garoto. Você assistiu muito disso aí ao vivo, não foi? A porrada comia, tá? A porrada comia. E você tinha que bater sem ser desclassificado. Olha essa ultrapassagem. Olha, final da reta, 200 por hora, tenta por fora ele não deixou. Ele deu meio carro de espaço. Eu passei metade na grama, metade no asfalto, lá vou eu, passei. Batida minha com o Pedrinho.
O Alexandre Cunha, Maurício, era um dos melhores pilotos daquele ano, sem dúvida, sem dúvida. Depois fez carreira na Fórmula Chevrolet, Stock Car. Até hoje ele corre, mas ele assisti todas. O Alexandre, tá falando do Alexandre. Até hoje, agora ele montou um simulador foda, tá querendo me convencer a entrar nesse negócio de simulador. Boa, Digão. Pô, Digão, você assistiu todas mesmo. Você morava aqui no Rio, não morava, Digão, nessa época? Sim, Franklin. O carro era feito assim, porque não tinha frente. Só andava pendurado desse jeito, porque não tinha frente, entendeu? Cara, tu lembra isso, Franquinho? Qual que era o nome? Roberto Aranha. Roberto Aranha foi nomeado gerente do autódromo. A primeira coisa que Roberto Aranha fez, colocar pneus para a gente não passar nos buracos por dentro da zebra. Lembra disso? Primeiro treino de 1999, eu tombei. Fiquei com as 4 rodas para cima. Puta que o pariu. Bom, é isso, galera. Aí, continuando, depois de 1999, meu Deus, calma aí. Em 1990, eu vou mostrar uma foto agora que é uma foto muito querida para mim, tá? É uma foto extremamente querida para mim, que é essa foto aqui. Essa foto foi na comemoração do título de 1999. Então, quantos anos tem isso? 22 anos essa foto. Essa foto aí tem 22 anos. Quem é esse cara aí que tá... Bom, o adulto sou eu, naturalmente. Quem é essa criança aí? Vamos ver quem é que acerta. Quem que é essa criança aí? Vou esperar um pouquinho, que tem um delayzinho aí. Boa! Boa! Ó, já tem 2 aqui que acertaram. O Digão, que vivia com a gente lá, e o... E todo mundo está acertando. Não vai dar para marcar todo mundo, que está todo mundo acertando. Esse cara aí, galera, esse carinha aí, dessa foto aí, esse cara aqui, que era essa criança, devia ter, eu acho que ele é de 92, ele tinha 7 anos, tá? Hoje é esse cara aí, ó. Esse cara é o preparador do meu Corcel hoje. Esse cara aí, tá? Que na época, esse cara aí, ó, na época era um moleque, cara. Era simplesmente um moleque. Muito louco, né? Mas ele nasceu e foi criado dentro de oficina de carro de corrida, né, cara? É filho do Marquinhos. Bom, aí o que aconteceu, galera? Nesse ano aí de 1999, eu conheci um cara que me ajudou muito também, muito. Eu não posso deixar de falar dele, Jorge Freitas. Um cara multicampeão brasileiro, um cara muito fera, já era nessa época dono de equipe de Stock Car, Fórmula Ford, ele fazia tudo que você imaginar. Tá? Fazia Corsa também, enfim. Aí, esse cara me convenceu de que eu estava pronto, eu não estava, mas ele depois fez eu ficar pronto, para ir correr na Stock Car. A primeira coisa que ele fez, eu fui treinar em Curitiba, eu ainda estava correndo de gol, fui treinar em Curitiba, anel externo de Curitiba. Primeira andada que eu dei de Stock Car na minha vida, primeira andada de pneu slick, primeira andada com motorzão, era o Ômega, 6 cilindros, slick, 350 cavalos. Anel externo de Curitiba. Puta que o pariu. Chegava na zero a 240 por hora, tinha que frear aquela porra daquele Ômega, entrar, o pneu Pirelli Nacional na época. Cara, só que eu treinei um dia inteiro lá, um motorzão, era o Camilinho que fazia o nosso motor. Resumindo, eu fiz um tempo que era suficiente para largar na primeira fila na corrida que tinha tido lá antes. Óbvio! Eu não sei se o carro estava no peso do regulamento, eu não sei nada disso. Mas como efeito empolgante para mim foi, ó, aí eu falei, bom, não tenho dúvida, vamos fazer uma corrida da Stock Car antes mesmo de acabar o gol. Primeira corrida minha de Stock Car na vida foi em Tarumã. Eu só fiz os treinos. Não foi o meu grande acidente, que também foi em Tarumã, vou contar daqui a pouco. Cara, eu simplesmente escapei na 8 e fui bater lá na 9. Ali, o Stock Car falou assim, olha, isso aqui não é o gol. Isso aqui não é o gol, e isso aqui é Tarumã. Isso aqui não é o Rio de Janeiro. Eu escapei na 8, fui rodando, fui bater lá na 9. Pra vocês terem uma ideia. Quem conhece Tarumã sabe o que é isso aí, tá? Cara, aquilo me deu uma meia traumatizada. Eu falei, caramba! Aí voltei pro gol, terminei o campeonato. E quando começou o campeonato de 2000, esse omegão aí puxando a fila,
Eu fiz uma puta pré-temporada em Jacarepaguá, peguei a mão. Fiz uma puta pré-temporada em Curitiba, peguei a mão. Fiz uma puta pré-temporada em Goiânia, peguei a mão. E comecei o campeonato, minha primeira etapa, pódio. Primeira etapa, Curitiba, tinha feito pré-temporada lá, pódio. Em segundo lugar, se não me engano, segundo ou terceiro. E eu fui indo assim, tá? Eu fui indo assim, disputando o campeonato. Aqui sou eu puxando a fila em Goiânia, eu não larguei na pole. Quem largou na pole nessa etapa foi o Rogério Mota. Eu e o Rogério Mota dividimos o campeonato, nós fomos empatados esse ano, 95 pontos cada um. Ele foi declarado campeão porque ele tinha uma vitória a mais do que eu, e eu fui declarado vice-campeão, mas eu me considero campeão. Inclusive, a corrida acabou comigo campeão. Aí o sexto lugar foi desclassificado, ele chegou em sétimo, aí eu ganhei a corrida, né? Ele chegou em sétimo, aí melhorou para sexto, enfim, uma história, mas tudo bem, faz parte, não me chateio com isso, não. Eu fui o que fui. Assista a corrida aqui no meu YouTube. Procura a corrida lá que vocês vão ver o que aconteceu. Essa corrida tem aqui no YouTube, tá? Se a produção conseguir colocar o link aí, quero ver se a produção é fera mesmo, colocar o link aí da corrida de Interlagos do Ômega aí. Aí, galerinha, essa era a galera que corria comigo. Essa galera aí, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algum deles. Esse cara aqui chama-se Thiago Camilo, todos vocês conhecem. Esse cara aqui chama Davi Mufato, todos vocês conhecem. Esse cara aqui chama Pedro Gomes, todos vocês conhecem. Luciano Zangirolami, os que não conhecem deviam conhecer. Puta piloto, está em atividade até hoje na sprint. Rogério Mota, que é o cara com quem eu disputei. O Bobão aqui. Neto Denigres. Uma baita de uma galera aqui. Uma baita de uma galera legal aqui, tá? Aí, esse ano, eu fui vice-campeão empatado com essa história dessa corrida que eu contei em São Paulo. O que aconteceu? Eu cheguei na 9ª etapa, era no Rio de Janeiro a 9ª etapa, tá? Essa história é interessante. E eu era 5º lugar no campeonato, tá? Legal. Aí o Jorginho virou e falou assim, cara, aqui a gente vai arrebentar. Vamos esconder o leite. Você vai fazer só o miolo norte, depois você vai fazer só o miolo sul. Você não vai fechar uma volta para ninguém saber na cronometragem que você está arrepiando. E, cara, eu fiz só o miolo norte, fiz só o miolo sul, nas contas dele eu estava enfiando um segundo em todo mundo. E o que aconteceu, coitado do Jorginho? Eu escondi tanto leite que eu não achei o leite na hora da classificação. Quando a gente botou pneu novo para classificar, a gente não tinha usado pneu novo para guardar os pneus novos para São Paulo. Quando a gente botou pneu novo, o carro deu mais aderência e começou a dar batente. Ele dava batente e ficava traseiro. Quem descobriu isso foi até o Marquinhos, que era o chefe do meu carro lá, porque eu fui para a equipe do Jorginho, mas levei o Marquinhos junto comigo, ficou lá comigo. E ele descobriu isso no Armap, cara, domingo de manhã. E ele consertou isso domingo de manhã. Eu fui para a corrida, larguei em segundo, o Luciano Zangirolami fez a pole, eu larguei em segundo. O Luciano deu uma erradinha ali na primeira volta, eu passei ele, ganhei a corrida, tá? Aí eu saí dali terceiro no campeonato. Fui para São Paulo, em terceiro no campeonato. Puta, fiquei nervoso na classificação, cara, em São Paulo. Eu andava bem em São Paulo, cara. Fiquei nervoso, larguei em 10º. Essa corrida tá aí também, tá? Depois a produção vai tentar botar o link aí da corrida. Nessa corrida de São Paulo, eu larguei em 10º. Ah, tá. A produção colocou nos comentários. Eu larguei em 10º. O Rogério Mota largou em 7º, o Pedro Gomes em 1º, o Luciano Zangirolami em 2º ou 3º. Cara, eu tinha que ganhar e o Rogério chegar de 7º para trás. Ele estava em 7º, eu estava em 10º. Porra, como é que você dá certo? Nunca. Deu certo. O Pedro Gomes quebrou, me ajudou. O Sérgio Ruas, que era outro puta piloto dessa época aí, quebrou, me ajudou. Passei todos os outros. Eu de 10º, passei 8 caras. Cheguei em 1º. Fiquei em 1º. Completei a prova em 1º. O Rogério Mota foi 7º. Eu passei a volta inteira comemorando o campeonato. Fui pro pódio como campeão, tudo como campeão. Depois, houve uma situação em que, depois da corrida terminada, o 6º colocado foi desclassificado, e aí o Rogério caiu de 7º para 6º, aí empatou comigo. Aí nós fomos empatados. Beleza, foi um baita aprendizado, legal. Aí o que aconteceu? Ah, muito importante isso aqui. Esse cara aí, ó, Jorge Coelho Neto Freitas. Esse cara. Uma pena ele não estar aqui assistindo, mas esse cara, sobre pilotagem, ele me ensinou 99% do que eu sei. Me deu muito esporro, brigou comigo pra caceta, chorou comigo pra caceta, comemorou comigo pra caceta, tá? Sofreu comigo pra caceta também,
mas esse cara me ensinou 99% do que eu sei sobre pilotagem. Esse cara me ensinou demais, me ensinou nas pré-temporadas, me ensinou durante as temporadas que eu corri com ele. Foi um cara muito, muito, muito importante na minha vida. Aí, deixa eu colocar a próxima foto aqui para vocês por trás. Coloquei, estou aprendendo. Cheguei nesse cara aí. Stock Car V8, Vectra. De Vectra não tinha nada. Tinha, assim, a lanterna traseira era original de Vectra. O resto era uma bolha, essa coisa que vocês sabem como é a Stock Car até hoje. Legal. Primeira etapa, Curitiba, o carro montado recente, o carro não estava tão rápido quanto eu gostaria, dei-lhe uma porrada em Curitiba, nem larguei. Segunda etapa, Tarumã, eu dei-lhe uma puta porrada, foi a segunda maior porrada da minha vida, mas foi a única que eu me machuquei sério, e eu ganhei essa tatuagem aí que eu vou mostrar para vocês agora. Eu ganhei essa tatuagem aí, tá? Fiquei 3 meses de cadeira de roda, sem poder andar, um trauma pro resto da vida, porque entrou um ferro aí na minha perna, tá? E o ferro da gaiola que arrebentou, entrou aí na minha perna, e eu simplesmente fiquei lá, esvaindo em sangue, aí fizeram um negócio, aí deram morfina, foi uma confusão do cacete. Doutor Dino Altman me tirou de lá, me deu morfina, achou minha veia rapidinho, não sei o quê. Muito bem. Aí já estou até cansado, já tem 1h11 já. Mas eu já estou terminando. Aí, beleza. Aí eu fiz... esse ano eu não ia correr mais, tá? Foi uma história muito triste esse ano, muito triste, porque eu fiquei de cadeira de roda, fiquei um tempão, foi uma merda, saí no Jornal Nacional. Uma glória besta, né? Mas a Fátima Bernardes, nesse dia 21 de abril de 2001, o Jornal Nacional terminou com a Fátima Bernardes dizendo: Santa Nuri foi operado e passa bem. Até hoje eu já pedi à Globo 1 milhão de vezes esse vídeo, nunca me deram esse vídeo. Queria guardar o vídeo mostrava o acidente todo, mostrava o meu resgate, tudo. Nunca, se alguém aí trabalha na Globo conseguir esse vídeo para mim, por favor, porque eu pedi por todos os canais que a Globo abre para você pedir vídeo, não consegui, tudo bem. Se alguém aí conseguir, eu agradeço, tá? E aí eu fiquei afastado o ano todo. Foi colocado um cara no meu lugar, que eu vou lembrar do nome dele agora, um cara muito bacana, que foi colocado no meu lugar para correr. Ele era até o administrador do Autódromo de Curitiba, Flávio Trindade. Gente boa pra caramba, um baita de um piloto. Estava sem patrocínio, sem correr. Correu no meu carro o ano todo, para cumprir o contrato com a equipe e tal. Bom, aí na penúltima etapa, Brasília, Sandro vai voltar. Antepenúltima, penúltima. Vamos voltar, já estou recuperado, já não estou mais com a cadeira de roda, só de muleta, vamos voltar. Nos treinos, o Laércio Justino me bateu com a cabeça, morreu no treino ali na hora. Eu não tive dúvida, galera, pode esquecer, não vou morrer. Não vou. Eu já estou traumatizado, estou todo fodido, quase morri, o cara me morre, aí sai fora. Eu não tinha confiança, eu não tinha segurança para acelerar o carro mais. Aí, beleza. Aí, última etapa daquele mesmo fatídico ano 2001, última etapa. Olha como é que era naquela época, hoje ainda é até assim. Isso aqui era em Curitiba. Olha a arquibancada como é que era lotada naquela época, tá? Isso foi no meu primeiro ano ainda em Curitiba, tá? Aí, calma aí, deixa eu botar a próxima aqui, que eu tenho que ir enrolando vocês para botar a próxima foto. Isso aí, já botei. Aí, o que acontece? Última etapa em São Paulo, eu consegui uma proeza. Fui, de novo, largando em último, não consegui classificar direito, largando em último. Chico Serra largando em primeiro. Se não me engano, até o Chico Serra foi campeão em 2001. Ele largando em primeiro e eu largando em último. Olha que beleza. Consegui bater de frente com ele na largada. Como que um cara consegue, o último, bater de frente com o primeiro na largada? Tem esse vídeo também na internet. Não está no meu canal, mas tem esse vídeo na internet. E o que acontece? Rodaram ele, houve uma batida lá, rodaram ele ficou virado ao contrário, e eu vinha vindo, os 2 carros da minha frente fizeram um corta-luz, eu de frente com o Chico. Fomos eu e o Chico de helicóptero para o hospital, os 2 no mesmo helicóptero, ficava as pernas para fora do helicóptero de um lado, as cabeças para fora do helicóptero do outro, com aquele troço cervical aqui no pescoço. No final, tivemos lesões leves, foi uma recuperação tranquila, todos os 2, graças a Deus, mas, cara, o meu ano foi uma merda. 2002, eu fui um figurante, corri o ano todo, mas fui um figurante. 2003, eu comecei a me recuperar. Consegui o meu melhor resultado na Stock Car V8, corrida do Rio de Janeiro. Em 2003, o Davi Mufato, que é esse cara que está em primeiro aí no pódio, ele foi campeão em 2003, e esse cara disputou comigo o campeonato de Ômega lá em 2000, 3 anos antes. Ele disputou lá.
Ele foi o terceiro colocado, uma posição atrás de mim. Disputou muito lá. O Davi, um puta piloto. Bom, tá aí, né? Campeão brasileiro de Stock Car V8, né? Nesse ano ele foi campeão, eu fui segundo colocado nessa corrida, o Duda Pamplona foi o terceiro, tá? Foi o meu melhor resultado. Mas, cara, galera, Stock Car V8 não dá. Ou você tá na ponta dos cascos, ou é melhor nem correr, tá? Porque realmente não dá. Essa é outra foto aí que eu vou colocar com eles. Foi um dia muito alegre, tava magrinho, tava magro igual a eles aí. Eu tava magrinho, Davi Mufato e Duda Pamplona, dois puta caras, tá? E eu. Você tem que estar na ponta dos cascos, entendeu? Se você não estiver na ponta dos cascos, cara, você simplesmente não vai conseguir andar junto com os caras. E aí eu fui indo, e em 2005 foi o tiro de misericórdia para eu largar de tocar. Falei, bom, eu não tenho mais coragem, não tenho nenhuma vergonha. Eu sou macho o suficiente para dizer que eu não era macho o suficiente para acelerar os tocar depois do acidente, tá? Porque toda hora vinha aquela imagem na minha cabeça da batida, da perda do controle, etc. Ok? Só que em 2005, o tiro de misericórdia aconteceu que me fez largar, estocar e abandonar o automobilismo por um tempo. Que foi esse cara aí. O gordo sou eu, tá? Olha que coisa, hein? Em 2003 eu tava magrinho naquela foto, em 2005 eu era esse gordão aí. Em 2005 nasceu o João, meu primeiro filho, esse cara aí, tá? Não vou ficar mostrando muito, não, vocês vão ficar babando. Esse cara nasceu em 2005 e a partir dali eu falei assim, cara, não. Agora eu tenho um motivo para voltar para casa, o meu pescoço passou a valer mais, eu simplesmente vou sair fora, eu não vou ficar nisso e sair fora, tá? Eu não ganhava dinheiro com aquilo, eu vou sair fora. E saí fora, larguei, não acompanhei mais, tá? Eu tive, durante os anos de automobilismo, o prazer de ganhar muitos troféus. Aqui tem alguns deles que ficam guardados nessa casa, que é uma casa do meu pai, porque aqui em casa não cabe. Tem, assim, uma outra vista deles, tá? Tive o prazer de ganhar muitos troféus, fui muito vitorioso. Corri depois, em 2015, já ia esquecendo disso. Tem aqui para mostrar? Tem! Em 2015, calma aí, aí eu parei de correr em 2005, deixa eu olhar minha cola aqui. Eu parei de correr em 2005 e voltei em 2014, e agora é a parte que mais interessa a vocês. Em 2014, eu voltei participando de track day. Eu montei um carro, era um carro de rua, botei umas molas, fiz um negócio no motor, participei de track day em 2014, 2015. Aí em 2015 eu parei com o track day e comecei a participar de kart. Eu corri de kart no campeonato estadual, fui campeão estadual. Eu fui campeão estadual, campeão carioca de kart 2015, tá? Fui campeão carioca. Óbvio, vocês vão falar, pô, mas você estava gordo? Estava gordo. Só que tinha uma categoria para gordo, tinha umas categorias por peso e tinha uma categoria para quem pesava 100. Eu pesava 105, mesmo com 5 quilos a mais eu consegui ser campeão. Legal. Aí foi o meu último título, foi esse aí, em 2015. Corri também de moto, fiz enduro de moto, adoro fazer trilha de moto, enfim. A minha história é essa, básica. Puta que pariu, né? Já ia fazendo um vacilo imenso. Aí, só que agora, foi uma BMW. O meu primeiro track day, o meu primeiro track day de verdade, eu corri com uma E36, 1998, era nova, era em 1998. Eu fui chamado para ser instrutor num track day que tinha aqui no Rio, uma galera organizava, que eu esqueci o nome agora. Em 1998 teve assim, o primeiro esboço de track day. Não. Em 2000, o carro era 98, mas isso foi em 2000, eu fui chamado para ser instrutor. Aí fui lá, 2000, eu corri de ômega, carro tração traseira, tava fera. Dei umas voltas lá com essa BMW e tal. Aí, produção, deixa eu botar isso aqui. Sim, o Ney e o Bica, duas lendas do automobilismo carioca, trabalharam na equipe do Marquinhos e foram caras, muito importantes para mim, todos esses dois caras. Então foi uma BMW E36 aí, mas eu estava falando proporção. Em 2019 eu montei esse cara aí. Falei, gente, eu não vou ficar velho, já sou, e morrer com esse medo de carro veloz. Então eu vou montar um carro mais veloz do que um Stock Car e vou tirar o meu medo de carros velozes e carros rápidos. Eu vou tirar esse medo. Pneus slick, blá, 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 e tá aí o Mustang. Não consegui até hoje, mas o objetivo é virar mais rápido que um Stock Car.
O dia que eu conseguir virar mais rápido que um Stock Car, eu vou estar feliz e realizado com o Mustangão. Ele começou assim, isso aí é na saída da junção, mostrando que o velho ainda sabe andar no limite, meio lento, mas no limite. Depois, ele começou a ganhar patrocínios, começou a ganhar um contorno de carro de corrida, e hoje, calma aí que eu acho... Vocês viram essa aqui do patrocínio? É porque eu não sei se quando eu troco de tela... Ah, mostra sim. Mostra sim. Legal. Começou a ganhar patrocínios, contornos de carro de corrida, e depois ele virou este carro que aí está. Hoje a minha história está nesse ponto. Eu quero falar uma coisa para vocês para terminar, que é o seguinte. Muitos de vocês começaram pelo Track Day ou estão começando pelo Track Day. Eu estou encerrando a minha carreira, vamos dizer, no Track Day. É um movimento contrário. Mas se na minha época tivesse Track Day, eu não tinha feito tanta merda na rua. Eu tinha me divertido muito mais nos Track Days e não tinha feito tanta merda na rua. Então, vocês estão tendo oportunidade, usem essa oportunidade e participem dos Track Days, tá? Porque o Track Day é o melhor evento que tem para você começar. Se um dia você quiser ir para uma corrida ou não quiser ficar no Track Day o resto da vida, porque o primeiro desafio do Track Day é com você mesmo. Você não precisa se comparar a ninguém, é só com você mesmo. Tá bom? Bom, muito obrigado por tudo. Nós temos uma agenda fixa. Toda segunda-feira é papo com piloto. Eu vou chamar pilotos para participar. Obrigado, Guilherme. Vou chamar pilotos para participar. Vou chamar preparadores para participar. Segunda-feira é dia de papo. Vou chamar algumas pessoas para participar toda segunda-feira, 9 da noite. E na quinta-feira é o Virando Baixo, que é um quadro mais técnico. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês.